querida, seja muito bem-vinda. Pessoal, vocês vão ver Obrigada. que a live hoje ela é muito descontraída, porque para mim a Elisama ela não é só uma profissional, ela é uma querida. A gente vive se falando aqui nos bastidores. Eu tive o Sim, privilégio de conhecê-la pessoalmente ainda sim. no salão dela lá em Maceió, acho que uns 2 anos atrás. E Bota a depois a mão gente se nisso. encontrou de novo. E aí ali foi um iniciozinho, né, de falar de um óleo essencial, a Amélia foi ali depois, então para mim é uma alegria estar aqui conversando com você, porque eu amo a sua energia, seu Que alto astral bom. e principalmente me encanta as histórias de sucesso que você tem, porque às vezes a gente acha que cabelo é só uma questão estética, né? Mas você mostrou para mim que cabelo é muito mais, que a gente mexe com o emocional das pessoas, com a autoestima das pessoas. E as histórias lindas que você vivia mandando lá no grupo dos Óleos Essenciais de Maceió me inspiraram, né, Ai, pra que gente massa, fazer que essa live. maravilha. E assim, Tabata, em das minhas aulas, eu falo com as minhas alunas, né? Que eu dou aula sobre terapia e tratamento capilar. E a dor das pessoas que perdem os cabelos, principalmente para a mulher, é tão grande que é comparada a perder uma mama. Então, assim, Olha, para muitas pessoas, isso é muito importante. Inclusive, eu tive, sim, várias clientes que se tornaram amigas de longe, eu aqui em Maceió e atendia no Rio de Janeiro. Como eu tenho muitos alunos espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil, graças a Deus por isso. E é muito gratificante para mim poder ajudar essas pessoas. E eu me lembro que em um desses tempos eu encontrei uma pessoa, quer dizer, a pessoa me encontrou, ela também era profissional da beleza e ela fechou o estabelecimento dela porque ela tinha uma cabeleira bem grande, né, assim, bem bonita, e ela perdeu. E ela fechou o salão por 3 semanas, foi quando ela encontrou um amigo meu que é professor, e ele disse, olha, fala com a Elisama, ela pode te ajudar. E graças a Deus eu estava iniciando os meus protocolos com os óleos essenciais. E eu tive o prazer, a bênção de ganhar uma pessoa com um problema tão sério e ajudar a pessoa. E hoje a pessoa tem uma cabeleira linda e ela só tratou com óleos essenciais. Então, assim, eu sempre digo para os meus alunos que a maior ferramenta da terapia capilar são os óleos essenciais. Pois, afinal, que produto, né, poderia tratar a questão da autoestima, a questão do estresse, a questão da imunidade, tudo isso de uma vez durante um tratamento capilar, né? Então, não existe maior ferramenta na terapia que não seja os óleos essenciais. E antes de tudo, já passando, né, Tabata, eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial a uma pessoa que eu amo demais, um casal que é assim, eu não disse para eles, mas eu me sinto uma filha quando eu estou com eles. A Amélia já sabe que ela é uma mãezona para mim. Eu sou eternamente grata a Deus pela vida da Amélia. E eu tive o prazer há meses atrás de conhecer o Adriano. E eu me sinto super filha quando eu estou com eles. E todo o meu sucesso na doTERRA, todo o meu sucesso com os óleos essenciais. Eu sou grata à Amélia porque ela não desistiu de mim. E assim, na época da faculdade, eu fiz 3 cursos de aromaterapia para poder escolher qual era a empresa que ia me representar, que iria trazer, né, as soluções para a necessidade dos meus clientes. E quando a Amélia apareceu para mim, né, para apresentar essa empresa maravilhosa, eu, calma, peraí, daqui a pouco. E eu fui conhecer outras, mas quando eu cheguei na doTERRA, meu Deus do céu, como eu sou feliz, realizada em tudo. Sou pesquisadora também, pesquisei hoje não mais, porque é perda de tempo e eu não posso perder tempo. Então, eu desenvolvi protocolos com outras marcas, mas qualidade, resultado imediato foi com a doTERRA. Então, olha a Amélia dizendo aí, te amo, Amélia! Então, e, assim, gente, isso é muito interessante na sua história, né, Elisama? Eu acho isso lindo, porque eu lembro quando eu estava em Maceió, né, dando uma aula de soluções naturais, e você me disse isso. Eu gosto de saber por mim mesma. Então, eu comprei os outros óleos essenciais de várias marcas diferentes e eu testei o mesmo protocolo. Então, quando a Elisama falar pra gente aqui de algum óleo essencial, gente, não é só porque tá escrito no livro, não. É porque ela testou
ela testou com diversas marcas e ela sabe qual é o óleo, qual é a planta e qual é a marca que vai funcionar de maneira mais eficaz, né? E eu lembro até de você falando nessa aula, eu já digo logo para os meus alunos, se você não usar doTERRA, você está jogando dinheiro fora, porque senão não vai funcionar. É verdade. E assim, vai se frustrar, né, Tabata? Porque não vai corresponder, não vai atender a necessidade do cliente, o cliente vai ficar frustrado e a gente também, né, como profissional, fica frustrado. Então, eu passo o protocolo assim, bem direitinho para eles. Eu digo, olha, não tem como errar. E engraçado que os óleos essenciais, eles são tão poderosos, né? Existem mais de 300 propriedades em cada um que a gente escolher, que mesmo a gente querendo errar, a gente acerta. Então, assim, é maravilhoso. Um detalhe só que a gente vai aprender hoje é como a gente deve colocar exatamente. Em que hora eu devo colocar o óleo? Quando eu devo colocar o óleo? Qual a melhor forma de não desperdiçar esse ouro? Então, a gente vai explicar tudinho para vocês daqui a pouquinho. E aí, por onde a gente começa? Elisama, eu queria que você, na verdade, pessoal, a Elisama, ela tem uma trajetória, né? Se a gente fosse falar de tudo, da trajetória e dos olhos, hoje eu sei que não vai dar tempo de responder, porque vocês mandaram várias perguntas aqui pra gente, mas eu só gostaria de dizer assim, hoje vai ser só um gostinho de quero mais mesmo, mas a Elisama, ela dá um curso mais aprofundado de terapia capilar, com outras técnicas que utilizam os óleos, né? Não é só o fato de utilizar o óleo, mas com a técnica isso é muito mais eficaz, tem uma eficácia mais rápida, né? Então, se vocês quiserem fazer o curso de terapia capilar com aromaterapia, ela explica o benefício dos óleos junto com a técnica, por que usar o óleo carreador, enfim, 1000 detalhes que talvez hoje a gente não dê muito tempo para explicar aqui, mas vocês podem procurar ela lá no privado. Ela tem um curso que é maravilhoso, super acessível. Eu já assisti uma aulinha ali no dia da abertura dela. Tenho um morro de vontade de fazer, né? Preciso tirar uma pausa aqui das lives da doTERRA, mas eu só gostaria de dizer para vocês, então, que o que vocês vão ver aqui, vocês vão ficar, nossa, mas onde que eu encontro isso? Encontra com ela, pede para ela depois, pergunta como é que funciona. Ela tem várias fotos dos casos que aconteceram antes e depois, que vocês vão ficar maravilhados. Aquelas fotos que você vê no Google, que você não sabe se é verdade, ali ela tirou com o celular dela, na cadeira dela, então não tem como duvidar. Eu já tô vendo um monte de gente dizendo aqui, olha eu aqui, sou aluna da Elisama. Que massa, maravilha isso. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata pela oportunidade de compartilhar o conhecimento, porque eu sou viciada em estudar, né? Em querer conhecer recursos para solucionar o problema das pessoas. Então, sem falar de mim, né, Tabata, vamos ver, vamos iniciar, porque é muita coisa e eu preciso traduzir da melhor forma para que vocês possam entender, para que todos possam, né, entender, né, os benefícios, as maravilhas. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre... Posso começar, Tabata? Pode, eu ia até falar que as perguntas que a gente está respondendo aqui, se alguém tiver pergunta, para clicar naquele balãozinho que tem um ponto de interrogação, que se sobrar tempo no final a gente vai respondendo, mas as perguntas que a gente vai responder aqui foram perguntas que o pessoal mandou no Instagram, né? Então eu dei uma passadinha para elas, para Elisama hoje, e aí a gente vai responder as perguntas que o pessoal mandou. E se eu não me engano, o primeiro é sobre alopécia ou alopcia. Cada pessoa, cada região diz, né? Umas pessoas falam alopécia, outras falam alopcia. Então, independente, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Para que vocês possam entender sobre o que é alopcia ou alopécia, é uma queda de cabelo, né, acentuada. Então, normal é de 100 a 150 fios por dia, é considerado normal, tá? Mas o que acontece? Quando é que eu devo me preocupar com essa queda de cabelo? Então, eu devo me preocupar quando essa queda passa de 200 fios por dia. Ah, Elisama, eu não sei contar. Como é que eu vou contar? Todo mundo, quando a gente vai lavar o cabelo, não é quando a gente passa... Porque tem pessoas que passam uma semana sem lavar o cabelo. Não é desse jeito que eu tô falando. Mas se você lava o seu cabelo de 2 dias no máximo, então você sabe exatamente em quantidade, quando é que seu cabelo cai. Quanto, né? Em quantidade, quanto ele cai. Então, você lava o cabelo sempre 2 vezes na semana, 2 em 2 dias. E você percebeu que ao lavar o cabelo, você viu mais cabelos caindo. Então, você procura um especialista. Se você não quiser procurar um especialista, você pode estar utilizando, quem conhece os óleos essenciais, pode sim estar recorrendo de imediato aos óleos, tá? Que a gente vai falar
de vários tipos e para que são. Mas eu também quero que vocês prestem atenção que no início de quando você começa a perder os cabelos, certo? Então, o que pode estar levando você a levar a queda de cabelo? Hoje, o maior fator agressor é o estresse, né? O fato da alimentação correta, não dormir direito. Então, tem as questões, né, da preocupação, da ansiedade, tudo isso também faz dar uma perda mais significativa de cabelo. Então, voltando para a alopécia, sobre a questão da alopécia, existem vários tipos de alopécias. Então, o que acontece? Existe a cicatricial, a não cicatricial, a unifocal, a multifocal, a universal, tá? E a total. Alguém perguntou aqui, alopecia areata, né? De repetição. Isso. Então, a alopecia areata é um tipo, só essa daí, né? A alopecia areata, existe 4 tipos de alopecia bem significativas, que são essas que eu falei agora. Então, eu preciso procurar uma pessoa que identifique, por exemplo, a alopecia areata unifocal, ela é uma bolinha, um modelo oval, onde é liso na cabeça, tá? No couro cabeludo. Onde é liso, ela começa pequenininha, essa bolinha, esse círculozinho começa bem pequenininho. Se ele não for tratado, esse círculozinho vai crescendo. Então, naquela bolinha lisa lá, ovalada, não nasce cabelo. Então, o cabelo que tinha ali caiu e à medida que esse círculozinho, né, for crescendo, ali não vai tendo mais cabelo. Também não vai crescer cabelo. Então, isso é areata unifocal. Então, dá uma região mais ou menos aqui. Sempre do lado na lateral. Existe uma outra alopecia areata que é a multifocal. Então, ela pode ter várias bolinhas dessa na cabeça. Pode ter 3, 4, pode tomar a cabeça toda. Também tem outro tipo de alopecia que é a total. Então, ela vai cair o couro, os pelos, né? No caso, os cabelos do couro cabeludo. Essa é a total. E existe a areata, tá? Universal, que todos os pelos do seu corpo vão cair. Então, no couro cabeludo, sobrancelha, cílio, axila, tudo cai, tá? Então, essa areata, ela é mais, assim, mais difícil de se encontrar, mas não é impossível. Sempre tem alguns registros, tá? Então, geralmente é alguma doença ou imunidade, tem a ver com imunidade, mas o mais frequente, que a gente vê com mais frequência, é a alopecia areata unifocal, tá? Então, outra coisa que as pessoas acham que alopecia ou alopecia é uma só, não é. Então, o que é que também existe? Os eflúvios. Então, hoje também existem muitas pessoas que sofrem com eflúvio telógeno, tá? E eles não sabem definir, acham que é simplesmente uma alopecia, quando não é. Então, o eflúvio, ele pode ser anágeno e telógeno. Então, o anágeno, o eflúvio anágeno, ele acontece quando uma pessoa descobre que está com câncer, né? E ela vai passar pela quimioterapia. Outra situação é quando a pessoa, sem querer, acidentalmente, tomou alguma coisa tóxica, né? Às vezes envenenamento, sem querer, ou proposital. Então, a pessoa tem uma queda bem significativa da queda de cabelo, tá? Então, é na fase anágena que cai essa quantidade toda. Então, para que vocês entendam um pouquinho, existem 3 fases do cabelo. Então, a anágena, a catágena e a telógena. Então, a anágena... Espera aí, que para mim, que estudo química dos óleos essenciais já tá difícil, eu imagino para o pessoal que está assistindo. Vamos aos poucos. Tava ficando tão gostoso, Tabata. Mas tá difícil, mulher. Vamos deixar esse negócio mais fácil, porque aqui todo mundo é leigo. Então, só para eu entender uma coisinha aqui antes da gente entrar nessa parte. A primeira pergunta ali era, tem algum óleo para alopecia areata? Então, por exemplo, esses eflúvios da alopecia areata, eu posso utilizar o mesmo óleo essencial ou vão ser óleos essenciais diferentes para esses casos? Tanto no eflúvio telógeno ou na areata, tá? Na alopecia, nas alopécias, você pode estar estimulando o crescimento. Então, você vai utilizar um óleo para parar a queda, tá? E estimular o crescimento. Então, qual é o óleo que a gente faz com que diminua a queda? Então, a gente vai utilizar, que eu vou dizer já, que eu vou dizer em sequência. Então, a gente vai usar um para parar a queda e estimular o crescimento. E, paralelo a isso, nós vamos utilizar um óleo que vai trazer densidade para os fios.
tá? Vai engrossar, vai encorpar. Quando as pessoas começam a fazer terapia capilar, as pessoas pensam que o cabelo vai crescer, né? Ah, meu cabelo vai começar a crescer. Não. O que é que acontece? Porque é como eu estava explicando na questão das fases do cabelo, anágena, catágena e telógena. Então, a anágena, a gente, cerca de 80% a 90% de todos os fios da nossa cabeça está nessa fase, tá? Então, a catágena, então, outros porcento, bem pouco, né? De 2% a 3% vai estar lá na catágena. E menos ainda vai estar na fase telógena, que é a fase que cai o cabelo. Então, muitas das vezes as pessoas ficam, ai, meu cabelo tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Mas a gente tem que entender que a fase telógena, que é a fase que cai o cabelo, existe uma menor concentração nessa fase. Porque a maior fase, né, que é a anágena, está entre 80% a 90% desses cabelos estão nessa fase. Então, quando então, é importante o pessoal entender que não é que você faz a terapia capilar e ele simplesmente vai começar a nascer como grama. Primeiro ele para de cair, né, diminui, isso. E aí depois ele vai fortalecendo para depois estimular novos crescimentos, é isso? Isso, mas o que é que acontece? Aqueles fios, porque quando a gente vai perder os cabelos, primeiro o cabelo não cai de vez, porque se ele cair de vez, já é um processo mais... Realmente são assim as alopecias mais agudas, as situações mais crônicas. Mas o que é que acontece? Primeiro, esse fio ele se miniaturiza. Ele vai se miniaturizando, ficando bem fininho e vai regredindo. Então, quando a gente começa com a terapia, de dentro para fora, a gente começa a estimular esse fio que está miniaturizado. Entendeu? Aí a gente começa a trazer densidade, fortalecimento para ele. Aí ele começa a ficar como uma planta, ele começa a ficar taludinho novamente. Quando isso vai acontecendo, automaticamente novos fios lá dentro da estrutura interna, né, do nosso couro cabeludo, folículos, entendeu? Então é quando depois, porque quando o cabelo cai, aí fica lá o ósteo lá, né, fica a ausência do folículo, mas o ósteo tá lá. Então quando a gente faz o estímulo, tudo acontece na camada interna do fio. Então hoje, Tabata, algo assim bem importante que eu já quero enfatizar é que as pessoas compram muitos shampoos, condicionadores, hidratações para estimular cabelo, crescimento capilar, para parar a queda. Não existe isso. Não existe. O nosso couro cabeludo é uma camada super protetora. Não passa essas substâncias. Graças a Deus por isso. Então, o que é que passa? Os óleos essenciais, né? Eles conseguem ultrapassar essa barreira protetora. Eles são incríveis. Então, o que é que acontece? Claro, não só os óleos essenciais, mas outras substâncias, tipo um tônico, né? Algo que já seja próprio para que haja a penetração, né, daquela substância, daquela propriedade ali no couro cabeludo. Mas nunca que shampoo e condicionador e hidratação vá ultrapassar essa camada. Não tem como. E seria muito mais caro. E seria uma estrutura de densidade do produto totalmente diferente. Então, assim, sempre que eu digo, minha gente, não se iluda. Então, vamos lá. Eu gosto muito de lembrar também da concentração do óleo essencial, porque quando as pessoas, eu conheço, inclusive cresci vendo a minha irmã passar babosa, chá de alecrim, né? Então quando você utiliza ali um chá de alecrim, é diferente de usar um óleo essencial de alecrim, porque quimicamente o óleo essencial de alecrim, ele tem uma química concentrada e pura, né? Então quando você utiliza, vocês vão ver as indicações que a Elisama vai fazer, são 2 gotinhas, 3 gotinhas. Então, não é necessariamente a quantidade de óleo essencial, mas a constância desse processo que você vai realizar e esses cuidados no processo, né? Mas é interessante a gente entender que, mas eu não tenho óleo de alecrim, eu vou passar um chá de alecrim. Legal, mas não necessariamente esse resultado ele vai ser tão visível quanto usando o óleo essencial, porque como ela falou, eles conseguem entrar nessa camada mais profunda e eles têm uma química concentrada diferente, até por isso que a gente faz o chá, né, da planta ali para usar no cabelo, mas a gente dilui o óleo essencial, a gente nem utiliza ele puro, a gente faz a diluição com óleo vegetal ou enfim, né? Eu estava vendo essa semana, estudando aí, né, e eu vi que o óleo essencial, ele é muito mais, de 50 a 70 vezes mais poderoso do que a própria erva, né? Então, assim, para você ver a dimensão, né, de como ele é concentrado. E outra coisa,
Mesmo com toda essa concentração, eu vou assim chamar a atenção de todos vocês que estão assistindo agora para algo muito importante. Eu descobri isso depois de anos de estudos e de pesquisa. Então, por favor, é muito valiosa essa informação que eu vou passar para vocês agora. Inclusive, vocês que são, né, consultores de bem-estar, que vão vender óleos essenciais para tratamento de cabelo, né, para tratar essa questão da queda, estimular crescimento. Então, vocês precisam prestar bastante atenção no que eu vou explicar agora para vocês. Então, o que é que acontece? Seria no final, mas eu já vou dizer agora para que todo mundo fique bem sabidinho, né? Então, vamos lá. O que é que acontece? Olha como Deus é lindo e como os óleos essenciais são maravilhosos. E é como eu ouvi ontem a doutora Ana Paula falando, que nós nascemos para receber os óleos. O nosso corpo nasceu para receber os óleos essenciais. E é exatamente isso. Então, o que é que acontece? Então, uma das perguntas que fizeram para a gente foi na questão do sebo, né? Eu tenho muita oleosidade no couro cabeludo. Ótimo. Nós precisamos fazer o quê? Não lutar contra isso, tá, Bata? Eu recebo muitos profissionais que ficam, assim, se matando para tirar de uma vez por toda a oleosidade do couro cabeludo do seu cliente. Tá errado. Porque se o nosso corpo, que é inteligentíssimo, ele vai entender, por exemplo, eu lavo mais, eu esfrego mais, eu uso isso, eu uso aquilo para tirar toda a oleosidade do couro cabeludo. O nosso corpo vai entender que que ele está sendo agredido. Então, o que é que ele vai fazer? Estimular a oleosidade. Então, o que é que os óleos essenciais fazem? Eles regulam, eles equilibram a oleosidade. Então, sempre eu digo para os meus alunos, não, gente, tá errado. Não luta contra isso, porque enquanto mais você lutar contra isso, o corpo vai entender que ele está sendo atacado e ele vai produzir mais sebo. Não é assim, nós temos que modular isso. Nós temos que usar esse sebo, nós temos que usar essa oleosidade ao nosso favor. Então, é agora que eu vou trazer para vocês a chave e o segredo de todo o sucesso com os óleos essenciais. Então, vamos lá. Tabata, se prepara, viu? O que acontece? O nosso corpo, lindo, maravilhoso, né? Ele excreta sebo. É natural, né? Todos os nossos ossos, os buraquinhos, né? Que sai o pelo. Então, tá lá, anexada na camada mais abaixo, a nossa glândula sebácea. Então, ela sempre tá lá excretando o sebo para lubrificar a nossa pele. Então, o que acontece? Não é diferente no nosso couro cabeludo. O manto hidrolipídico indica se o nosso couro cabeludo está saudável. Se haver uma ausência de manto hidrolipídico, que no caso é esse sebo sendo excretado de forma regular, se há ausência disso, começa a nascer fissuras, feridas, rachaduras, eritemas. Ou seja, a Tabata pediu para falar da linguagem que todos entendam, né? Então, vai começar ferimentos, descamações, vermelhidão, inflamação. Então, quando isso ocorrer no couro cabeludo, o que é que vai acontecer? Vai ficar muito mais fácil de se pegar um fungo, uma bactéria. É isso que acontece quando as pessoas não têm proteção, né? Não tem proteção. Então, é isso que acontece quando as pessoas usam essas coisas assim, descabelhadamente, sem o conhecimento, faz com que haja essa ausência, né, do manto hidrolipídico, então começa a desorganizar o nosso couro cabeludo. Mas graças a Deus que existe o cedro, que existe o tomilho para trazer ordem ao nosso couro cabeludo, e eu vou falar daqui a pouco. Então vamos lá, o que é que acontece? Então o nosso corpo, ele excreta esse sebo. Então o que é que acontece? Nós vamos lá e produzindo. O que acontece? O óleo vegetal, por isso que sempre a gente fala, o óleo essencial e o óleo vegetal. Todas as vezes que nós precisarmos usar os óleos essenciais topicamente, eles não podem ser separados. Nunca você pode usar somente o óleo vegetal, nunca, jamais. Você vai desperdiçar se você usar somente o óleo essencial, porque ele não vai conseguir penetrar, né? E não vai conseguir trazer o efeito que a gente precisa. Mas, quando associamos esse óleo, que é um carreador, né, chamado de carreador, óleo base vegetal, então o que acontece? Eles foram criados e eles são parecidíssimos com o sebo que o nosso corpo excreta. Isso é maravilhoso. Por quê?
com mais facilidade os óleos essenciais, né, as propriedades dos óleos. Quando esse óleo vegetal pega as propriedades dos óleos, ele leva até as camadas mais profundas da nossa pele. Isso é maravilhoso. Então, eu ensino nas minhas aulas que o que é que devemos fazer para a gente ter um bom resultado na primeira sessão de terapia capilar. Na primeira sessão, Tabata, eu não posso prometer isso para o meu cliente. Eu não posso, porque cada pessoa, cada corpo reage de uma forma. Mas cerca de 90% da primeira sessão de terapia com os óleos essenciais, o cabelo começa a cair, a parar de cair. Entendeu? Então, a queda, ela cessa. Então, o que acontece? Eu misturo os óleos essenciais apropriados para a necessidade daquele cliente, junto com o óleo vegetal. Eu preciso que esse cliente ele esteja com 2, no máximo 3 dias com o cabelo sujo, tá? Aí eles amam sujo, sujo. Por quê? Porque o sebo que o nosso corpo excretar vai ficar lá. O manto lipídico vai ficar, né, aquela gordurinha. Se o seu cliente ou a pessoa que você for indicar o óleo essencial tiver muito sebo, então não deixa 3 dias, deixa 2. 2 tá ótimo, tá? Para todo mundo. Então, o que é que você vai fazer? Fez a misturinha do blend sem lavar o cabelo sujo, tá? Coloca lá o blend, não precisa ensopar o cabelo todo, não, 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 não. Mistura lá, tem que ser feita a mistura num recipiente de vidro ou de porcelana, né? E você faz lá com o dedo, sem ter contato com plástico, com pincel, não. Tem que ser o dedinho mesmo, limpinho, higienizado. Você vai lá, mistura e passa lá, abre. Se for uma alopécia unifocal, que é aquela já lá localizada, a queda lá naquele local, você só faz lá. Se for uma perda significativa que você não tem lá nenhum lugar específico de queda, geralmente as pessoas começam a perder nessa região aqui. Os homens nessa região, as mulheres alopecia androgenética nessa região. Então, você não precisa. Vai ser muito raro você precisar usar os óleos essenciais na parte posterior da cabeça. Porque nós temos aqui, esses folículos daqui, eles são permanentes. É mais difícil de cair. Só se for algo muito grave, né? Então, eles caem. Mas, geralmente, é só essa região e nos homens, essas entradinhas aqui. Tá? Então, o que acontece? 2 dias de cabelo sujo, pega o blend, coloca lá onde está caindo. Onde você está vendo que tem ausência de cabelo, você vai lá, coloca. Cabelo sujo, repetindo. O cliente chegou em casa, né? Ele trabalhou o dia todo, então ele vai tomar banho. 2 dias de cabelo sujo, quero fazer uma terapia capilar com os óleos essenciais. Antes de entrar no banho, prepara o blend, coloca lá 15 minutinhos. Deixa lá 15 minutinhos, Tabata? Depois de 15 minutinhos, 10 a 15 minutos, vai para o chuveiro, lava normalmente com o seu shampoo e com o seu condicionador. Ou se quiser hidratar os fios, pode hidratar. Então, o que é que vai acontecer? Quando ele depositar o blend de óleos com o cabelo sujo, o que é que vai ocorrer no nosso corpo? O nosso sistema fisiológico vai entender isso. Lembra que eu falei que o óleo vegetal é muito similar ao sebo que o nosso corpo excreta? Então, vai acontecer isso. O manto hidrolipídico está aqui, né? Que é o sebo, a camada de sebo de 2 dias no couro cabeludo. E você vai vir com um blend e vai fazer isso. Então, vai se tornar uma única camada, uma camada só. O nosso corpo inteligentíssimo, que foi criado para receber os óleos essenciais, o que é que vai acontecer? Ele vai sugar as propriedades dos óleos e vai levar toda essa maravilha dos óleos essenciais para a papila dérmica, né? Para a baía interna do fio, que é a baía interna do fio, ela é responsável pelo ancoramento do fio. Então, quando as pessoas ficam estressadas, elas começam a liberar ácido lático. E o ácido lático, ele vai corroer essa baía interna. Então, quando nós usamos os óleos essenciais, o lavanda, por exemplo, que ele é anti-inflamatório, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai lá, quando a gente faz esse blend poderoso, então o lavanda vai lá e cuida dessa baía interna do nosso fio. É lindo demais. A gente acha que esse mundinho aqui é pequenininho, não tem nem valor. Mas quando a gente vai estudar, é um mundo maravilhoso. Então, quando vocês forem fazer a terapia com os óleos essenciais, façam
com o cabelo sujo de 2 dias, mistura o blend, coloca lá, o nosso cabelinho vai entender, o nosso corpo vai entender, né, que é uma camada só e ele vai sugar para dentro das camadas mais internas, né, do nosso folículo piloso lá no bulbo. E a gente vai ver daqui a pouco que alguns óleos, eles fazem a limpeza no bulbo, tá? Que alguns óleos, eles fazem a limpeza de toxinas. Então, as meninas, né, as mulheres que fazem progressiva, que fazem tintura, eu vou falar daqui a pouco quais são os óleos utilizados após a tintura, após a progressiva, para fazer aquela limpeza no couro cabeludo e você venha não ter, né, o efeito rebote, que geralmente as pessoas, quando fazem selagem, reclamam que houve uma queda depois. Ou então, eu fiz tintura e eu percebi que o meu cabelo, toda vez que eu faço tintura ou faço selagem, eu vejo que tem uma queda acentuada, né? A Andressa está perguntando quantas vezes se usa esse blend. Então, assim, quando a queda for muito acentuada, só precisa 2 vezes na semana, no máximo. Mas se você fizer, se for uma queda de cabelo que não tem, assim, muita coisa, não tá caindo aquelas coisas, mas você quer, né, já prevenir, já não quer que o cabelo caia, então você faz 1 vez por semana, tá? Então, assim, essas são as minhas experiências, né, falando, assim, sobre não se desesperem, meninas, quando vocês perceberem que o cabelo tá caindo, graças a Deus existe óleo essencial, né? Então, assim, tá uma coisa bem interessante que desde quando eu comecei, tem 19 anos, né, nessa área de embelezamento, eu sempre ia para cursos, né, para eventos caros. Então, quem é da minha época, né, já vai entender que as empresas faziam aqueles mega eventos nos hotéis e levavam um monte de produto e eu chegava lá e ficava o tempo todo querendo levantar a mão, né? E quando eles me davam a oportunidade para eu falar, eu fazia perguntas para eles que nem eu mesmo sabia que era científica. Né, eu queria entender a reação daquele produto, eu queria saber o que ele fazia dentro da estrutura do fio, eu queria saber como era a estrutura do fio, e eu fazia perguntas que eu não sabia, nem eu sabia que eram científicas, né? E eu quero saber, né? Eu quero saber. E eles diziam assim, olha, deixa seu número aí, depois a gente entra em contato. Eu, não, poxa, se é para olhar na internet, eu vou olhar, né? Que na época nem era assim, essa questão da internet. Então, quando eu comecei a estudar sobre... Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu queria sair, né? Entrei na faculdade de estética, eu queria sair dessa questão de cabelo, mas o cabelo me persegue até hoje. Mas louvo a Deus por isso, porque, assim, muitas pessoas, né, vêm até mim querendo solucionar os seus problemas de queda de cabelo. E quando elas chegam para mim, que eu sempre digo isso para os meus alunos, olha, gente, a queda de cabelo é só um sintoma, porque existe algo muito maior por trás de tudo isso. Então, as pessoas estão estressadas, ansiosas, não dormem bem, não comem. E um dos sintomas é a queda de cabelo. Então, assim, existe algo muito maior por trás. Então, como profissional da beleza, eu não posso indicar medicação, tá, Tabata? Eu não posso dizer à pessoa o que ela tem que fazer. Olha, usa esse medicamento, usa isso. Não, eu não posso. Eu sou simplesmente profissional. Simplesmente não, que é muita coisa. Eu sou profissional da beleza, entendeu? De bem-estar. Antes, eu achava que... Eu amava, né? Ser profissional da beleza. Mas hoje eu descobri que... Eu trabalhava tanto, Tabata, e no final, aí elas chegavam arrasadas. Olha só. Elas chegavam arrasadas, as clientes, né? Deprimida, depressiva, com um outro problema. Brigou com o marido, os filhos tá rebelde. Tô sem dinheiro, dinheiro isso, aquilo, minha empresa e tal... E elas chegavam arrasadas. E todo o procedimento, elas conversavam, e eu arrumando o cabelo delas. E no final, que eu deixava elas lindas, depois que elas desabafavam tudo, aí elas se olhavam no espelho e diziam: como ficou belíssimo, Tabata. Todo o meu cansaço, sabe? Toda a dificuldade que eu passei, eu ficava feliz só em ouvir ela dizer que gostou, que estava bonita e que ela estava se sentindo bem. E depois que eu comecei, né, que eu fiz estética, que eu me apaixonei pela questão do bem-estar, que eu conheci os óleos essenciais, eu descobri que eu não só amo ser profissional da beleza. Hoje eu quero me desvencilhar do salão e eu quero ficar somente com os óleos essenciais, porque eu me encontrei. Eu descobri que eu adoro fazer as pessoas felizes, as pessoas se sentirem bem, eu adoro isso. E eu posso realizar não só os benefícios para o cabelo, para a mente, para as emoções, para o corpo, não só
para isso, mas pense em juntar tudo isso, né, e oferecer isso para o meu cliente. Então, é isso que eu amo. Né? Então, quando os meus alunos eles vêm fazer curso de terapia e tratamento capilar comigo, eles entram vendo só o cabelo. Mas, quando eles saem com a mente muito mais aberta, né? Vendo a pessoa não só no cabelo, mas de forma holística, por inteiro, né? A pessoa por um todo. E é maravilhoso. E eles saem tudo doido por óleos essenciais. Muito obrigada. Olha, eu vou precisar te parar aí, porque já passaram 40 minutos da nossa live. E a gente só respondeu 2 perguntas. Então, a gente vai precisar ser um pouco mais direta nos óleos essenciais agora. Porque o pessoal tá mandando perguntas aqui, a caixinha de perguntas tá cheia. Tá. Mas... voltando ali, então, de forma prática, porque você explicou e eu achei muito interessante, o pessoal tá falando que tá adorando, tem até algumas profissionais aqui que eu sei que trabalham com cabelo também, que estão assistindo a gente, então, tô amando aqui. Então, de forma resumida, então, focado nos óleos essenciais, para alopecia areata, como é que essa pessoa pode utilizar os óleos essenciais, seja com o filho, com o marido ou ela mesma ali, né? Quais são os óleos mais indicados para isso? E aí já entra um pouquinho na questão da queda, né? Dos óleos que se pode utilizar com queda. Olha só, uma das questões também, porque assim, a alopécia, ela pode vir somente a queda de cabelo, mas ela pode vir associada a outra patologia do couro cabeludo. Então, vamos lá. Se você está somente com queda de cabelo, então vamos lá. Vamos estimular crescimento, vamos aumentar a densidade dos fios e vamos eliminar a queda, porque provavelmente você está tendo queda, então a baía interna deve estar comprometida. Então, é como eu falei anteriormente, ela deve estar sofrer uma inflamaçãozinha e ela caiu, né? Por causa do ácido lático. Então, você vai utilizar, para quem está somente com queda de cabelo, querendo estimular e aumentar a densidade, usa alecrim, usa cedro e lavanda, tá? Alecrim, cedro, lavanda, perfeito. Se essa queda de cabelo... Obrigada, Shirley. Se essa queda de cabelo, ela vem associada com uma caspa, com uma dermatite, eu já posso estar associando esses óleos com melaleuca, tá? Por exemplo, na questão da caspa. Então, pessoas que têm caspa, né? A caspa, ela é uma descamação excessiva no couro cabeludo, né? Geralmente, uma descamação inflamatória, tá? Então, o que é que acontece? Vou estar utilizando melaleuca, vou estar utilizando lavanda, tá? Para os homens, talvez eu não precise estimular crescimento, só se ele tiver com queda. Mas, se não, eu posso estar utilizando somente o melaleuca e o lavanda para caspa. Sim. Então, vamos voltar ali para a queda, então. Para a queda, a gente pode utilizar alecrim, cedro e lavanda, certo? Então, por que eles 3? Porque o alecrim vai estimular crescimento. O cedro vai aumentar a densidade do fio que eu preciso cuidar também daqueles fios que estão miniaturizados, né? Porque não cai logo todos os cabelos. Quando cai o cabelo, assim, geralmente é um corte químico, é uma quebra. Mas geralmente, quando é queda, então cai logo uns do folículo, né, do ósseo, e outros ficam miniaturizados, até mudam de cor. Então a gente usa o lavanda, o alecrim para estimular crescimento, o cedro para aumentar a densidade do fio e o lavanda para tratar inflamação interna, né, do fio. Sim. O cedro também... E aí eu posso utilizar eles daquela mesma forma, com óleo de coco, massageando à noite e depois lavo. Isso, dessa forma que eu ensinei. Aí, se essa queda de cabelo está associada com caspa, então a gente bota o melaleuca, tá? Inclusive foi uma das perguntas que a gente recebeu. Isso. Será que óleo essencial realmente diminui caspa? Porque com tem gente certeza. que... certeza. E outra coisa, geralmente, vocês podem perceber que geralmente as pessoas que começam a ter caspa, olha só, a caspa, ela é o início da dermatite. Se você não consegue controlar a caspa, vai ficando pior a questão da caspa, vira dermatite e depois fica uma dermatite seborreica crônica e pode até desencadear outras doenças crônicas que são psoríase e assim vai. Então, existem alguns níveis de psoríase também, né, que a gente tem que ter cuidado. Mas vamos lá. E nesse procedimento da caspa aí também é com óleo de coco massageando o couro cabeludo. Isso. Algumas pessoas dizem assim, não, eu posso misturar o óleo essencial com o shampoo? Não. Você vai contaminar o seu óleo.
Por quê? Porque o shampoo ele precisa ser apropriado, ele precisa ser de base neutra, livre de parabenos, livre de metais pesados, para que o óleo realmente faça aquilo que ele é para fazer. Então, eu não gosto dessa mistura de utilizar o óleo essencial com o shampoo que você compra. Não gosto. Você tem que usar sozinho. Eu uso, inclusive eu indico para os meus alunos algumas empresas que vendem produtos, né, veganos, né, que realmente eu conheço a procedência, são livres, porque também, além dos cursos que eu tenho um curso de química, cosmética capilar. Então, assim, eu não. Alguém manda uma marca para mim, eu não vejo a marca. O que importa para mim é a composição atrás. Então, a composição química é se eu sei se os elementos são nobres, se são prejudiciais, se são bons ou não. Então, eu não gosto. Geralmente, você vai errar se você quiser associar um óleo essencial com um shampoo que você vai comprar na farmácia de preferência, porque na farmácia é horrível os que vendem lá. Então, não inventa. Se for assim, na farmácia de manipulação, quero um shampoo de base neutra específico, aí beleza, ainda dá para dar uma aberturazinha. Tá? E o pessoal está perguntando aqui, com óleo vegetal, quando eu estiver fazendo a minha mistura, seja para queda, seja para caspa, né? Quando eu coloco ali, por exemplo, né, uma colher de óleo vegetal, qual que é a quantidade de óleo essencial que eu coloco? Uma gotinha, duas de cada? Às vezes tem 2, 3 óleos essenciais indicados? Isso, olha só, Tabata. Isso vai pela concentração. Mas eu vou ensinar uma forma que vocês não vão errar jamais. Existem algumas literaturas que elas pedem para que você coloque 3 ml, 5 ml, 4 ml. Não, não faz isso. Por exemplo, aqui para fazer procedimento de corpo inteiro no meu cliente, eu utilizo 4 ml. 4 ml de óleo vegetal e 2 gotas de cada óleo que eu vou utilizar. Então, para o couro cabeludo, eu só preciso de 2 ml. No máximo 3 ml, porque você vai utilizar em couro cabeludo e você vai dividir, ó. Pronto, coloquei aqui o óleo. Então, eu já divido aqui depois, 2 dedos depois. Aí eu abro e coloco aqui. Não precisa ser muito coladinho, porque aqui vai estar... Então, quando eu terminar de passar o óleo essencial nas partes que tá caindo o cabelo, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou estar levando o óleo daqui para algumas partes que não receberam aqui. E daqui a mesma forma. Então, eu não preciso ensopar esse couro cabeludo. Então, vamos lá. Cada óleo eu gosto de colocar 2 gotas. Tá ótimo. Tá ótimo. Maravilhoso se você colocar 2 gotas. Outra coisa. Então, vamos lá. Se eu tenho oleosidade excessiva, né? Que as mulheres, quando fazem selagem, elas têm. Elas começam a desencadear mais oleosidade. Então, por que isso acontece? Porque quando a gente faz selagem, a gente sela o fio e o sebo, que o nosso corpo excreta, o couro cabeludo excreta, ele desliza mais facilmente porque as cutículas estão fechadas. Então, quais são os óleos que eu devo colocar nesse blend? Usa os citros, tá? Então, laranja doce, lemongrass, toranja, limão, excelente para equilibrar a oleosidade do couro cabeludo. Quantas vezes eu posso fazer? 2 vezes na semana nesse caso. Ótimo, tá? Eu ainda tô falando, Li, sobre os blends de queda. Isso, toranja, limão, isso, lemongrass, tá? Tem que falar que o cheiro fica maravilhoso, tá, gente? Fica aquele cheirinho de cítrico. Só lembra de tomar cuidado, né? De não deixar nenhum resquício ali no rosto para sair no sol depois. Lava o cabelo depois. Isso, tem que lavar. Esse blend a gente faz, né? E depois de 15 minutinhos que esse blend tá no cabelo, a gente vai lavar, vai tomar banho. E mesmo assim, o lemongrass, ele ainda deixa um cheirinho. Mesmo depois de a gente colocar o shampoo, a gente fica com aquele cheirinho maravilhoso. Tá? Então, aí, seborreia. Então, Elisama, eu tenho psoríase. Então, assim, para fazer eu tenho queda de cabelo associada a psoríase. Então, você pode ter a psoríase só ou você pode ter a queda de cabelo. Pode ser só a psoríase, tá? Ou pode ser os dois associados. Então, você vai utilizar o alecrim, o cedro, né? Como eu falei. Qual o óleo essencial maravilhoso que nós vamos estar associando aí para trabalhar essa psoríase? O tomilho, ele é maravilhoso. Ele é para doenças infecciosas. Inclusive, pessoas que desenvolveram o problema do couro cabeludo após o Covid. Então, ele vai estar ajudando muito, 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 muito. Então, assim, é maravilhoso. De nada, Liz. É maravilhoso o tomilho, tá? Então, assim, quando eu percebo que o meu cliente chega no meu estabelecimento, no meu espaço, e ele tem aquela feridinha, e ele tem aquela inflamaçãozinha no folículo piloso,
né? Que é na saída do ósseo. Então, eu faço esse blend que consegue penetrar naquele ósseo, tá? E ele cuida. Gente, não tem como errar. Não tem doença do couro cabeludo que não passe com o óleo essencial de tomilho. Elisama, fora o óleo de coco fracionado da doTERRA, qual que você poderia indicar? Eu também gosto de utilizar o jojoba para o couro cabeludo e o rosa mosqueta, tá? Então, deixa eu ver o que mais. Sim, outra pergunta que fizeram foi o seguinte. Os mesmos óleos que utiliza para calvície, problemas de queda de cabelo em homem e mulher, são os mesmos? Olha só, podem ser os mesmos, porém, existem óleos que são mais acessíveis, têm mais finalidade com os homens e tem outros que são mais, têm finalidade mais para mulheres. Por exemplo, um óleo que a gente vai estar utilizando tanto para o couro cabeludo como extensão de fios para as mulheres, além desse que eu já falei, você pode estar utilizando o Ylang Ylang, maravilhoso para as mulheres. Os homens, quais são os óleos que eu utilizo para calvície masculina? Então, o cedro cai muito bem para os homens, o sândalo muito bem para calvície masculina e o zimbro, ele cai muito bem para calvície masculina, tá? Outra pergunta que fizeram foi o seguinte. Peraí. Não deixa eu esquecer, mulher. Não, eu vou te fazer as perguntas, deixa eu fazer, porque senão eu não faço nada aqui. Eu tô aqui anotando, gente. Gente, não se preocupem, porque tá todo mundo mandando as perguntas de novo. Explica de novo, eu vou deixar essa live salva, tá bom? Que é muito conhecimento. A gente vai ter que assistir ela 30 vezes para aprender tudo que eles estão falando aqui. Mas, então, essa questão, por exemplo, óleos essenciais para calvície masculina, né? Se podem usar os mesmos óleos. É muito comum os homens colocarem o hortelã e o alecrim, né? Dentro do blend deles também. Então, eles também são bons ou é melhor atacar ali com o sândalo, esses que você falou, o juniper? Então, vamos lá. O do homem, ótimo ele colocar o peppermint, né? O hortelã-pimenta. Por quê? Ele é vasodilatador. Então, eu preciso, né, vasodilatar, né, os pequeniníssimos vasos que nós temos aqui para que a oxigenação sanguínea possa levar lá os nutrientes que o meu bulbo capilar precisa. E também, né, eles precisam fazer a retirada de toxinas. Então, vamos lá, mais uma dica. Quando as mulheres fizerem tintura e progressiva, usa os óleos cítricos, em especial toranja e laranja doce, tá? Para ajudar a pós-química, produtos com química. Aí, os homens, eles podem estar usando o peppermint também, porque ele é vasodilatador, ele refrigera. Ele também dá uma boa regulada no sebo, viu, Tabata? Ele é ótimo também. Porque assim, né? É maravilhoso os óleos, né? Então, assim, mas ele também é muito bom, tá? Como você falou, é claro que tem uns que são mais eficazes, né? De maneira mais rápida, principalmente você na sua experiência já consegue perceber isso, mas você até citou no início, mesmo quando a gente erra, a gente acerta. De algum benefício, a gente percebe que o óleo trouxe, né? Então, isso é muito interessante. E uma das perguntas em relação à calvície masculina também, que as pessoas mandaram, foi: os óleos essenciais podem reverter a calvície, né? Se o rapaz já tá ali com aquela entrada dos cabelos, e aí? É isso que eu ia falar agora, que eu disse que você não deixar de esquecer, porque isso é muito importante para os meninos. Olha só, Tabata, infelizmente, chego aqui no meu espaço muitos jovens, de 17 anos, 21 anos, 26 anos, com uma calvície muito significativa. Então, assim, antigamente, esses homens, eles iriam perder o cabelo depois dos 40, 50. Só que, infelizmente, está acontecendo muito mais cedo. Então, o que que acontece? A gente pode estar prevenindo a calvície. Então, quando os homens percebem, tem tio, tem pai, tem alguém na família que tem isso, né? Então, já vai se cuidando. Então, com 17 anos, já percebe que tem umas entradinhas aqui, já percebe que já dá para ver mais com facilidade, né? O couro cabeludo. Então, já vai utilizando os óleos essenciais. Por quê? Eu consigo reverter, né, o quadro de calvície masculina no máximo até o 3º estágio, porque vai até o 7º. Mas como é que eu reverto isso? Vou logo avisando. Tem que ter persistência aos homens, tá? Tem que ter persistência, tem que fazer daquilo um hábito. Como você escova o dente todos os dias, pronto, vai ser a sua terapia semanal. Você tem que fazer. Então, o que que acontece?
Se você já perdeu, assim, se você já perdeu o cabelo e você começou a fazer terapia, a primeira notícia boa é que vai cair muito menos, né? E o que tá lá ainda, quase caindo, ele vai ganhar densidade, né? Ele vai ficar mais encorpado, ele vai ganhar força, ele vai ganhar vida. Então, corre o risco de não cair, tá? Então, o que é que acontece? Para a gente saber exatamente isso, da terceiro nível para lá, a gente precisaria de exames, a gente precisaria fazer alguns exames clínicos, então a gente não pode fazer. Mas, de acordo com as minhas experiências, até o grau 3 de calvície masculina, a gente consegue reverter bastante. Então, percebeu logo de início que está perdendo o cabelo, que está caindo, a queda acentuada, já usa os óleos essenciais apropriados para calvície masculina, tá? Eu tenho relatos, inclusive eu mandei para a Tabata, né, de calvície das mulheres androgenética, né, que elas perderam mesmo aqui, chega ela aquela coisa bem ralinha, né, e a gente, com 3, 4 meses de terapia, a gente conseguiu devolver, preencher aquele couro cabeludo, trazer mais densidade para o fio, ela não perdeu mais, não continuou perdendo os cabelos. Então, isso, a terapia já é maravilhoso. Por quê? Existem muitas coisas, porque existe alguns, assim, um conjunto de profissionais para estudar exatamente aquela queda. Mas a gente Então, consegue. vai ser mais ou menos nesse mesmo, tipo, se ele for toda semana, fizer a terapia capilar dele toda semana, mais ou menos nesse período aí de 4 meses, ele consegue ver algum resultado? Olha, na primeira sessão a gente não pode dizer, mas já acontece. 90% ele já para de cair cabelo. Na primeira sessão com os óleos essenciais. Então já para de cair cabelo. Então, 4 meses, por que 4 meses? Na verdade, são 6 semanas. Que a gente tem que tirar foto do primeiro dia que ele chega e depois de 6 semanas. Por quê? Por causa daquele ciclo que eu falei no início, da fase anágena, catágena e telógena. Então, assim, eu fico absurdamente com raiva quando eu vejo uma pessoa que usou uma coisa hoje, na outra semana, ai, já nasceu o cabelo. Ai, que mentira, tá enganando as pessoas. E não é verdade, tá? O cabelo, mesmo aquele que estava saindo, fraco, muitas pessoas, quando começam a iniciar o tratamento, aí começa, depois de 2 meses, 1 mês e meio, começa a vir um cabelo. Aquele cabelo, ele já estava no caminho para nascer. Ele vai nascer fraco, frágil, ele pode até cair, mas o próximo que vem atrás, que foi adubado, foi colocado nutrição, foi colocado um monte de proteína, ele vai vir robusto, ele vai vir fortão e vai, olha, chegar lá e dizer, olha eu aqui, para arrebentar, para me amostrar com os cabelos. Então, homens, essa é a dica, não desistam, sejam persistentes. E até porque, né, teve uma aula de alecrim que eu deixei salva aqui também, onde eu falo que tem um estudo onde eles usam o famoso minoxidil e o óleo essencial de alecrim. E ele fala que, é claro que nos 3 primeiros meses, né, o alecrim ele não mostrou efeito tanto quanto o minoxidil, mas quando chegaram aos 6 meses, o alecrim sem efeitos colaterais se mostrou tão eficaz quanto o minoxidil. Então, às vezes, eles iniciam e aí não vê a diferença, não acha que está crescendo, não percebe. Até esses outros produtos, eles às vezes dão uma coceirinha, que dá aquela ideia, né, de que está fazendo alguma coisa. Então, é realmente, nesse estudo ele mostra que o resultado aparece fixamente ali em 6 meses entre a medicação e o óleo essencial e não teve diferenciação na quantidade de cabelo que cresceu, tanto do grupo controle que utilizou a medicação, quanto o alecrim naquele estudo específico. E tem outros com lavanda também, onde eles fazem nos ratinhos que perderam cabelo em estudos também, né? Eles começam a aplicar a lavanda no pelo e o pelo volta. Tanto é que tem aqueles serums para barba de homem, onde eles pingam no óleo vegetal a lavanda para ficar aquela barba mais cheia, né? Para quem tem. Enfim, então persistam, né? Não parem no meio do caminho, é um pouco mais. Talvez os homens não tenham tanto hábito da mulher de lavar, hidratar, esperar ali secar e tal, mas cuidem, porque vai valer a pena. Ó, rapidinho, Tabata. Eu acredito que seja a última pergunta que você mandou para mim à tarde, né? Que eu dei uma olhadinha lá. Sobre hidratação? Fiz, sobre a hidratação nos fios. Posso fazer hidratação nos fios? Pode. É o mesmo sistema que a gente vai utilizar o blend, tá? Quais são os óleos que a gente pode estar colocando nos fios?
A gente pode estar colocando o cedro, que ele vai trazer densidade, o Ylang Ylang para as mulheres, né? E o cipreste também é muito bom, tá, meninas? Para colocar no couro cabeludo. Então, todos os óleos que sejam bons para o sistema circulatório e linfático, ele vai cair bem no couro cabeludo. Então, o que é que vocês devem fazer? O óleo fracionado de coco da doTERRA é bom? É. Mas se você puder também, tá vendo um óleo de abacate, eu também indico argan vegetal, tá? Que seja uma marca que seja boa tão quanto, né? Se é que existe, né, Tabata? Mas usem também para estrutura de fios, tá? E sempre pouco, não ensopa, pouquinho, coloca e vai puxando até os fios, tá? Molha lá o dedinho, as bochechas dos dedos e vem, ó, e faz isso. Não ensopa, só um pouquinho, porque o pouquinho que entrar nas cutículas é que vai fazer o resultado que a gente deseja, tá? E faz assim, Gente, de 15 quando eu 15 faço dias pro fio. com Ylang Ylang, o meu cabelo parece que, sério mesmo, ele parece que eu fiz chapinha, assim, ele fica mais baixo, sabe? Ele fica, e sem falar no aroma, né, Elisama, que fica Maravilhoso. maravilhoso. Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu vou falar bem rapidinho, porque tá já acabando nossa live, né? Então, vamos Porque lá. eu quero deixar a salva. Tá, os óleos essenciais para diminuir, né? Caspa, excesso de sebo, melaleuca, tomilho, lemongrass. O cedro, né? Também ele regula o sebo, tá? O hortelã-pimenta também, ele dá uma ajudada. Na questão da escamação de couro cabeludo, a gente pode colocar descamação, né? A gente coloca o lavanda, melaleuca, óleos para inflamação no couro cabeludo. Lavanda é um cicatrizante, né? E mantém o cabelo hidratado, no caso, o couro cabeludo. Para dermatite atópica, porque também tem isso, né? É o que eu falei lá, que é o óleo de laranja, toranja, tá? O cipreste é muito bom. Para estimular crescimento, vocês já estão craque, que é o cipreste, alecrim, pois eles são tônicos, estimulantes, né? Ajuda a dar força e ajuda esse sistema capilar. Ele limpa o bulbo capilar e melhora a circulação. Tudo que precisamos para estimular esse crescimento, tá? Então, vamos lá. Para queda de cabelo, cedro, que fortalece em grossos fios, principalmente na masculina. O sândalo também, para calvície masculina. Tá? Ele aumenta a quantidade de fios, dá brilho, maciez. A gente também pode colocar o sândalo nos fios, tá? O patchouli também, viu? Ele pode entrar aí. Olha, um óleo bom também, barato, né? Tabata? Então, Sim, ele é maravilhoso. o tomilho, que eu já falei, que ele não é somente mais um óleo poderoso, mas ele é o cara, né, para problemas de patologia do couro cabeludo. Então, deixa eu ver, o tomilho também é bom para dermatoses, foliculites, psoríase, enfim. Qualquer desordem do couro cabeludo, é ele lá, tá? Eu acho que eu não esqueci de nada, não. Tá tudo certinho aqui. Já falei, né, do segredo para colocar os óleos essenciais no couro cabeludo. Foi maravilhoso. Sim, colocar bem direitinho, esfregar um pouquinho assim, né? Friccionar e circular. Não pode passar de 5 minutos, tá? A massagem, porque senão você vai estimular mais sebo e é isso que a gente não quer. Não pode passar de 5 minutos. 15 minutinhos e depois lava. Isso, e lava de boa. Só depois Tem gente que tem o costume de dormir à noite com aquela preparação no cabelo. Melhor não, vai estimular mais, óbvio, né? Vai estimular, vai ocorrer, sabe o que, Tabata? Vai obstruir o folículo e no outro dia você não vai fazer uma retirada com shampoo anti-resíduo ou usar um esfoliante apropriado para desobstruir aquele folículo. Então, o que vai acontecer? Vai cair mais cabelo, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Eu amei estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um assunto nas mangas para passar o resto do ano falando. Eu queria que essa live durasse 2 horas. E olha, uma dica que estava aqui na minha cabeça enquanto a Elisama estava passando o resumo dela, gente. Para hidratação nos fios do cabelo mesmo, que ela falou ali do Ylang Ylang, do patchouli, lembrando, Ylang Ylang e patchouli, porque o Dia dos Namorados está chegando aí, né? Eles são 2 óleos essenciais afrodisíacos. Pensa, você vai fazer essa hidratação nos fios do cabelo e depois o seu cabelo vai ficar exalando Ylang Ylang e patchouli, gente. Pode passar o patchouli de perfume, deixa no pescoço, se cair, deixa o óleo vegetal com patchouli ali, com Ylang Ylang, porque isso vai estimular a sua Afrodite, né? Você vai ficar com mais desejo, mais desejável. Então,
Lembra disso, quando vocês forem fazer a hidratação, deixa o perfume do Ylang Ylang do Patchouli no cabelo, porque vai ter um resultado maravilhoso. O povo vai olhar para vocês e falar, nossa, não sei o que que foi a sua terapia capilar aí. Olhe, 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 não mande depois nenhum menino para minha porta, por favor, viu? Que nem a Tabata aí, ó. Tava um tempo aí usando esses óleos, não foi, Tabata? Meus amores, foi maravilhoso estar aqui com vocês, tá? Eu não sou só especialista em terapia capilar. Eu adoro proporcionar bem-estar para as pessoas. Então, sempre eu estou estudando. Eu tenho, assim, milhares de experiência para compartilhar. Eu tenho uma aluna aqui maravilhosa, a Andresa, que está aí. Eu devo a ela muito conhecimento, porque quando eu descobria um protocolo novo, eu dizia, vamos testar. E ela lá é determinada. E o cabelo dela, a coisa mais linda é hoje. E ela não usou outra ferramenta da terapia capilar, porque a gente tem outras ferramentas, mas ela não usou outra ferramenta, ela usou só óleos essenciais, e isso para mim, hoje eu sou o que sou, graças à Andresa, que foi uma aluna assim top, que ficou comigo lado a lado, que apostou no meu conhecimento, usou tudo direitinho e hoje está exalando beleza com essa cabeleira, coisa mais linda. Então, se vocês quiserem mais, ver assim os protocolos que eu elaborei, ver os resultados dos meus clientes e pacientes, não só o cabelo, mas também outras situações, me chama no privado, se demorar um pouquinho, porque eu tenho vários alunos e agora eu tenho 2 alunas colombianas. Elas dizem que eu falo rápido, mas elas falam... Meu Deus do céu! Imagina. Mas vocês já perceberam, gente, é muito conhecimento e vale a pena esperar. Então, aproveitem a terapia capilar de vocês, as dicas que vocês anotaram hoje, coloquem em prática e manda uma foto lá para Elisama. Fala, Elisama, eu assisti sua live, olha os resultados. Eu e vamos preciso disso, Tabata, foi um prazer, meu amor. Tudo certo. Cheiro, meus amores. Tchau. Beijo. Obrigada por ficarem até o final. Olha, eu vou ouvir no salão amanhã essa música.